Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você ainda não me conhece e está chegando agora, prazer, eu sou a Fernanda Penteado, astróloga e psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre um dos momentos mais importantes de 2024, que é o eclipse solar em Áries, que vem para promover uma cura muito profunda e realinhar o nosso caminho. Então, se você quer entender um pouquinho melhor essa energia, vem comigo e fica até o final do vídeo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e recebendo essas iniciações dessa temporada de eclipses, que começou no dia 25 de março, ali com o eclipse lunar em Libra, e agora ele vai finalizar com esse eclipse solar em Áries. E os eclipses, eles são alinhamentos do destino, então são momentos assim de muitos acontecimentos, muitas mudanças, muitos fechamentos, muitas aberturas. Então todos nós estamos vivendo esse momento de nos conectar melhor com aquilo que nós somos e também aquilo que nós viemos para ser. Esses caminhos, eles têm se aberto principalmente a partir desse eclipse solar, porque o eclipse solar é uma lua nova, que é o início do ciclo. Então agora sim é o momento de abrir algo totalmente novo. E isso acontece no primeiro signo do zodíaco, que fala sobre pioneirismo, inovação, coragem. Todos nós estamos nesse momento de abrir novos caminhos, novas possibilidades, mas também fazer um processo muito profundo de cura. Porque o eclipse, Sol e Lua e o Nó do Norte, ele está alinhadinho com o Quiron, que é o curador ferido. Então eu vou explicar muito bem essa energia para vocês, vou contar o mito de Quiron, vou falar como que você vai entender como que essa energia vai falar diretamente com você, mas eu preciso pedir que, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assiste o vídeo, inclusive, não são inscritas. Já me ajuda deixando o teu like e compartilhando com quem você sabe que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. Dados os avisos, agora vamos entender melhor esse eclipse que acontece no dia 8 de abril, na segunda-feira, às 15h20, no horário de Brasília. Ele é um eclipse solar, portanto, ele é uma lua nova, e ele não vai ser visível aqui no Brasil. Mas isso não faz com que o impacto, com que a potência que ele tem seja diminuída. Só na questão de astrologia mundial que a gente sabe que quando um eclipse solar é visível, aquele lugar ele vai passar por mais mudanças, mais realinhamentos, e nesse caso a gente está olhando ali para Estados Unidos e Europa. Então são os lugares onde a maioria dessas questões vai acontecer. Eu não falo muito no canal sobre astrologia mundial, mas eu vou dar uma pitadinha aí contando os possíveis acontecimentos desse momento tão importante, mas eu já quero falar para vocês que, com certeza, é um dos momentos mais importantes de 2024. Abril também é um mês de grandes transformações, a gente já abre com esse eclipse, daí a gente tem o alinhamento entre Júpiter e Urano, que é também um evento astrológico, assim, super potente, que fiquem tranquilos, eu vou gravar vídeo falando sobre ele. Então a gente está num período, assim, de extremas mudanças, de uma energia muito forte, e tudo isso nos impulsionando para o próximo nível. Então, por mais que as coisas estejam aí nesse movimento, entenda que tudo está se direcionando para o melhor caminho possível, para a melhor linha do tempo possível. Então, segura aí, né? Fica no teu eixo, que eu tenho certeza que lá para frente você vai entender o porquê dessas mudanças, transformações e iniciações. Para começar a falar sobre o eclipse, eu quero dizer que Sol e Lua se encontram aos 19 graus de Áries. Então, para você já mapear onde você vai ter essa ativação, olha a casa de Áries no teu mapa e também onde você tem esses 19 graus de Áries. Então, olha lá se tem planeta, se tem algum ponto importante, como ascendente, meio do céu, que você vai começar a entender melhor o que essa energia significa para você. Mas todas as pessoas vão sentir poderosamente essa energia. E se você quiser entender melhor, mais profundamente, mais personalizadamente, eu também vou deixar um comentário fixado com o link para você fazer o teu mapa comigo ou fazer um atendimento voltado para esse momento. Mas esses 19 graus de Áries também estão sendo habitados por um outro corpo celeste, que é Quiron, o curador ferido. O termo curador ferido, ele foi cunhado primeiramente pelo nosso amadíssimo Carl Jung, o nosso psiquiatra, psicólogo, criador da psicologia analítica, e ele cunhou esse termo para falar de alguns psicoterapeutas que realmente conseguem curar e se conectar profundamente com a alma dos seus clientes. Então ele começou a perceber que alguns tinham uma base teórica fortíssima, conheciam várias abordagens, teorias, mas eles não conseguiam fazer um trabalho de cura efetivo, um trabalho profundo.
E alguns, com muito menos bagagem teórica, eles conseguiam essa conexão profunda, essa empatia, essa compaixão que fazia eles tocarem no coração das pessoas e realmente catalisar esse processo de cura. E ele começou a perceber que essas pessoas, elas passaram por situações muito desafiadoras, eles passaram por muito sofrimento na vida, e esse sofrimento propiciou eles estarem nesse lugar de curadores. Então ele cunhou esse termo curador ferido para exemplificar uma classe de terapeutas, de psicólogos que realmente conseguiam fazer esse trabalho de cura muito mais efetivamente. A história de Quiron, ele segue um pouquinho essa linha, por quê? O Quiron, vamos começar contextualizando o Quiron na astrologia. O Quiron, ele não é um planeta. O Quiron, ele é entre um asteroide e um cometa. Então ele é um corpo celeste, assim, bem diferente. E ele fica entre Saturno e Urano. Então ele não é muito próximo da Terra, mas ele tem, sim, uma influência muito grande. Quem estuda astrologia e usa Quiron sabe que ele tem uma influência essencial, e para você entender melhor a missão e também os traumas da pessoa, é muito importante que você olhe para Quiron no mapa natal. E aí, quando você vai para os mapas relacionais, como sinastria, mapa composto, isso fica ainda mais evidente, porque sempre tem uma conexão com Quiron. Todo casal, assim, toda relação importante, ele tem alguma conexão importante com Quiron. Então a gente também começa a entender a necessidade de cura que a gente também busca nas nossas relações amorosas. Então, Quiron, com certeza, é um corpo celeste muito importante na astrologia. E, dessa vez, nessa alunação, ele está exatamente no grau do Sol e da Lua. Quando um corpo celeste está no grau exato, a gente chama esse aspecto de partil. Então, é um aspecto exato. E isso faz com que ele fique muito poderoso, ainda mais forte, essa conexão entre Sol, Lua e Quiron. Quiron, na mitologia, ele é um centauro e ele é filho de Saturno com a linfa filha. Então, quando o Quiron nasceu, a mãe dele olhou para ele e ficou apavorada de ele ser metade humano e metade cavalo e abandonou ele. E o pai dele, Saturno, também olhou para ele e não quis ficar. Ele chamou Apolo para ser o tutor, professor do Quiron, e o Apolo, ele ensinou alquimia, magia, astrologia, música, poesia, vários ias para o Quiron, e ele se tornou, assim, o centauro mais culto de todos, e ele também foi professor de vários heróis poderosos, inclusive o Eusclépio, que é o pai da medicina, mas também do Teseu, Perseu, Aquiles e tantos outros. E o Quiron, ele fazia muito bem esse trabalho de professor, de tutor, e ele era muito conhecido pelas múltiplas habilidades que ele tinha. Só que ele não se adaptava nem no mundo humano e nem no mundo dos centauros, porque ele é diferente de todos eles. Então, olha a saga de Quiron. Ele foi abandonado pela mãe do nascimento, o pai não tinha nenhuma intenção de ficar com ele, e ele também não era aceito nem pelos humanos, nem pelos centauros. Então, o Quiron, ele fica aqui num lugar, assim, de totalmente excluído. Então ele não faz parte de nada, então aí já tem essa ferida tanto da rejeição quanto do abandono. Então, se a gente quiser entender melhor a genealogia de Quiron, a gente vai ter que olhar primeiro para o pai dele, que é o Saturno, e o Saturno nos ensina disciplina, responsabilidade. A cartilha de Saturno é uma cartilha bem dura, que nos mostra que a vida é um lugar que não é para brincadeira. A vida não é para amadores e ela precisa ser levada a sério. Então, a gente tem que fazer nossas obrigações, tem que cuidar daquilo que é nosso, fazer por nós, porque senão ninguém vai fazer. Então, Saturno exige esse lado bem prático da vida de todos nós, que todos os adultos devem aprender. Então, Saturno fala sobre ficar de pé pela gente mesmo, pagar nossas contas, fazer nossa obrigação, nosso trabalho. Então, Saturno é esse lugar bem prático da vida. Só que a mãe do Saturno, a filha, ela é filha do deus Oceano. E o deus Oceano, ele fala sobre a conexão com o todo. Ele é um dos deuses primordiais. Então, é esse lugar também de dissolução, de conexão com algo misterioso. Então, dentro da origem de Quiron, nós temos esse lugar muito prático, mas também um lugar muito mágico, um lugar conectado com dimensões mais sutis, com um lado assim mais misterioso da vida. Então, o Quiron por si só, ele tem esse paradoxo dentro dele, entre tantos outros de não fazer parte, né, nem dos humanos, nem dos centauros, de ser abandonado. O Quiron, ele já vem assim como um ser muito diferente de tudo que existe. E a gente tem vários mitos para essa história, temos mitos mais antigos, mitos mais modernos, mas acontece um acidente com Quiron, acontece uma fatalidade. E essa fatalidade é quando ele é atingido por uma flecha envenenada de Hércules. Então, o nosso herói, ele estava lá num dos 12 trabalhos, deu uma treta ali com os centauros, o Hércules foi atirar,
ali para parar a confusão e a flecha acerta justamente na coxa de Quirón, que não tinha nada a ver com a história. E o Quirón, como é filho de um deus, ele não morre, porque essa flecha estava envenenada com o veneno mortal da Hidra, então qualquer ser normal que recebesse essa flechada ia morrer imediatamente. Mas o Quirón não era um ser normal e também era filho de um deus, o deus Saturno. Então, Quirón não morre, mas ele fica agonizante, ele fica mortalmente doente e ele fica com uma dor que não passava por nada. E mesmo com todas as habilidades dele de medicina, alquimia e todo o conhecimento que ele tinha, ele não conseguia aliviar a própria dor. E ele foi ficando assim, totalmente fechado na caverna dele, tentando descobrir a cura, o antídoto para aquilo que ele estava passando, mas sem sucesso. Essa dor era tão grande que o Quirón não ia aguentar viver a eternidade toda com ela. Então o Hércules, né, num ato ali de nobreza, mas também movido pela culpa, foi conversar com Júpiter e propôs um acordo. Pediu que a vida do Quirón ela fosse mortal, que o Quirón pudesse morrer em paz para acabar com aquela dor, e em troca eles iam poupar o castigo de Prometeu. Lembram do Prometeu, aquele que deu o fogo divino para a humanidade? Para que nós pudéssemos criar e pudéssemos nos igualar às divindades? Pois é, o Prometeu ele foi duramente castigado por esse ato e ele tinha diariamente o fígado dele comido por abutres e à noite o fígado se regenerava e no outro dia começava o suplício dele novamente. Então, com muita pena do Prometeu, o Quirón ele aceitou abrir mão da imortalidade e Zeus, Júpiter, aceitou esse acordo, então o Prometeu ele foi liberado do seu castigo e o Quirón foi permitido morrer em paz. E em homenagem ao grande centauro, a gente tem a constelação de Sagitário. E essa é a história de Quirón. Então aqui a gente tem muitas reflexões. A primeira reflexão é esse lugar de abandono, porque ele não fez nada para ser abandonado, e assim que ele nasceu ele já foi abandonado pelo pai e pela mãe. Depois, ele não fez nada, né? Ele nem estava participando ali da treta e ele foi atingido com a flecha. E, por último ainda, ele abriu mão da imortalidade, que é algo, assim, divino. E, humildemente, ele ainda fez o seu último ato, um ato de nobreza, um ato de amor pela humanidade. O mito de Quirón, ele coloca questões muito profundas, que mesmo com todo o conhecimento e habilidades que ele tinha, ele não conseguiu curar a própria ferida. E muitas vezes acontece isso com a gente. Por mais que a gente entenda muitas coisas racionalmente, a gente ainda tem um lado instintivo. E isso aparece com Quirón até por ele ser um centauro, metade cavalo. Então essa conexão com o instinto. Então muitas coisas a gente entende racionalmente, mas a gente ainda assim tem nossos instintos ativados por essas coisas. E Quirón também fala sobre a cura, que diferente do que muitas pessoas acham, não é o desaparecimento da dor, mas é ir em direção à origem dela. Em entrar numa jornada para entender aquilo que causou essa dor, para aí sim poder se reconciliar com ela. E muitas vezes essa dor não vai passar, mas a gente vai aprender a lidar com ela. Eu acredito que nesse momento a gente está aprendendo a lidar com algumas dores que talvez elas nunca passem, ou que talvez a gente encontre ali uma saída construtiva, algo que a gente possa oferecer para o outro, para realmente curar essa dor no mundo. E aí entra o eclipse, que está ativando esse momento. Então todos nós estamos aí passando por um momento de ativação dos nossos traumas primordiais, principalmente traumas relacionados à infância. Porque Quirón é o primeiro signo do zodíaco e ele é criança. Então vários dos traumas que a gente teve ali, principalmente até os 7 anos, eles estão no nosso corpo. A gente não tem uma memória, uma lembrança consciente dessas coisas. Então a gente está passando por esse momento de olhar para isso e entender formas mais construtivas de lidar com essa energia. A forma mais construtiva é a gente oferecendo os nossos serviços, é a gente contribuindo de alguma maneira para erradicar essa dor do mundo. E é muito interessante pensar que Ares também fala sobre a energia masculina. E eu particularmente tenho pensado muito nisso, de como nós temos energia masculina e feminina dentro de nós. E como por algumas questões de gênero ou mesmo da sociedade a gente é estimulado a só expressar uma das facetas e projetar a outra nos nossos parceiros ou parceiras. Isso vem para mim muito claro que é um momento de cura para nós mulheres da nossa energia masculina e para os homens da sua própria energia masculina também, que agora eu acredito que não deve ser uma tarefa fácil trazer esse masculino curado, né? Viver essa energia masculina na sua oitava mais alta. Então, eu acredito que para todos nós é um momento de grande cura
e cura do nosso poder pessoal, cura da nossa vontade verdadeira e cura dessa criança, né, que tá ali talvez rejeitada, abandonada, e que agora a gente pode olhar para ela e falar: olha, eu tenho tudo o que você precisa. Pega na minha mão e vem. Então, cuidar dessa tua criança interior, nutrir aquilo que precisa ser nutrido, olhar para essa ferida sem querer que a dor cesse imediatamente, mas sim entender aquilo que causou e como que a gente pode fazer esse processo de busca pelo antídoto e começar esse processo de uma cura realmente profunda que pode culminar numa transformação profunda da tua vida. Porque o Quirón na astrologia, ele tem o formato de uma chave, e ele é realmente uma chave que abre a nossa existência para algo maior. Tanto do ponto de vista material e prático, mas também do ponto de vista espiritual. Então é entender que lidar com as nossas feridas e os nossos próprios traumas pode levar todas as nossas experiências para um nível muito mais significativo e muito mais poderoso. E essa chavinha é uma frequência que a gente se sintoniza ao fazer essa jornada de cura. E todos nós estamos aqui para fazer essa jornada de cura, porque é a jornada de cura que vai nos levar para a evolução. Então, eu acredito que esse eclipse é uma oportunidade muito poderosa de curar feridas muito profundas, talvez de outras vidas, de outros tempos, e realmente nos conectar com o nosso poder pessoal e a nossa energia para criar. E o regente da alunação, ele é Marte, que é o regente de Áries, e ele está no signo de Peixes. O Marte em Peixes, ele é como se fosse o mago do tarô. Então ele cria, ele é o alquimista e ele se rende à vontade divina. Então é um momento para se render a algo maior, mas fazer a tua parte. Ainda mais porque o Marte está com ele, Saturno, pai de Quirón, nos pedindo responsabilidade, disciplina. Então imagina só que o Saturno é um professor super rígido e o Marte é um aluno que está louco para aprender. Então a gente tem a oportunidade de aprender a ser mais produtiva, a ser mais responsável, a trazer a nossa vida como um todo para um próximo nível. É uma coisa muito legal para quem entrar nessa jornada. Porque se você faz a tua parte, o universo faz a parte dele. Então entender que a gente está assim num momento sério, não é um momento fácil, não é um momento simples, mas se a gente fazer a nossa lição, que é fazer o melhor que a gente pode, se esforçar e focar nas nossas prioridades, a gente vai ter sim essa recompensa, que é trazer tudo que a gente está fazendo, inclusive a nossa energia, para um próximo nível. E sim, nós estamos na temporada de Mercúrio retrógrado, que também está em Áries. Então é um momento de revisão, reavaliação e é um momento de reconexão com o nosso poder pessoal. É um momento para encontrar novas soluções, para fazer as coisas diferentes, para ter uma perspectiva diferente e nos alinhar com o nosso futuro, com o nosso destino. Porque dentro dessa dança cósmica, Mercúrio retrógrado encontra o nó do norte. E aqui tem uma ativação poderosa para o futuro. Então todos nós estamos nos despindo e tirando camadas que não servem mais para a gente se conectar com aquilo que é essencial e da onde vem a nossa força e poder. Então eu acredito que o Mercúrio retrógrado ele vem ajudar esse olhar para dentro. Inclusive, é um momento muito de olhar para dentro. Eu vejo que as pessoas estão muito no mundo delas. E é um pedido do universo. Então, se você tá sentindo assim que tá todo mundo fazendo aí o seu rolê e tá no seu mundo e na sua vida, não ache estranho ou não ache que tem algo errado, porque é exatamente esse o pedido. Que cada um olhe para suas coisas, que cada um olhe para tua vida, que cada um faça os ajustes necessários para muito em breve a gente se encontrar e ter ótimas novidades e muita história para contar. E eu prometi falar sobre astrologia mundial, se você continua aqui. Eu queria falar um pouquinho também sobre esse eclipse e a conexão de Marte com Saturno. Então, com certeza a gente vai sentir essa energia, que também é uma energia que fala sobre estratégia, sobre guerras, provavelmente tendo um impacto nas guerras que estão acontecendo e tendo ali uma movimentação nos Estados Unidos. Então, é uma energia que sim pode desencadear aí alguma reação um pouco mais dura, né? Eu também não quero ser pessimista, mas a gente sabe que pode sim acontecer num momento como esse. E também rever algumas estratégias em relação às coisas que já estão acontecendo. Então pode ser que a gente tenha alguma notícia de alguma mudança na guerra da Ucrânia, ali na guerra de Israel. Então aquilo que já está acontecendo pode ter uma guinada, um novo capítulo, uma mudança. E algo nos Estados Unidos pode catalisar, eu não digo uma guerra, espero realmente que não, mas que também tenha ali algum conflito que vai precisar de uma resolução mais dura. Então, esses lugares eles vão ser mais ativados por essa energia, mas cada um de nós também vai poder usar produtivamente, construtivamente, essa energia poderosa de ação e cura que a gente está vivendo agora.
E eu queria tirar uma cartinha com vocês, uma carta de tarô, para a energia do eclipse. Eu sei que vocês adoram, então vamos tirar juntos. Olha o que saiu, saiu a Rainha de Ouros. Essa é uma carta muito legal, porque todas as rainhas falam do elemento água e ouro é o elemento terra. Então aqui a gente está falando das emoções e da questão material. E é muito interessante porque é justamente essa conexão que Quiron tem. Né? Ele é filho de Saturno, que é bem matéria, mas neto do deus Oceanos, que é totalmente água. Aqui a gente fala sobre a cura emocional, que com certeza impacta na nossa vida material, na nossa vida prática. Então todos nós estamos passando por esse momento de fazer esse trabalho de cura e olhar para a nossa vida prática. E também olhar para aquilo que a gente já tem, porque nessa carta ela está contemplando essa moeda, que é algo que ela possui. Então também estamos sendo convidados a olhar para aquilo que nós já temos, aquilo que nos rodeia, com um olhar mais apreciativo, com um olhar de gratidão. E a gratidão, vocês sabem, é a chave aí para a gente receber cada vez mais bênçãos. Então, olhar para isso, ser grato por tudo que é, mesmo que as coisas não sejam exatamente como a gente quer e deseja, também entender que a gente está rodeado de bênçãos e que é só olhar agora com outros olhos e com o coração aberto. Então, eu desejo um eclipse maravilhoso para vocês. Espero que alguma coisa que eu tenha falado te ajude a navegar nesse momento tão importante. Eu deixo um grande beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.